O tema do canal hoje é o número 14. Esse número tem grandes mistérios escondidos. Se você conseguir entender aquilo que eu vou levantar, aquilo que eu vou te explicar e que esse número está apontando, você vai conseguir enxergar as escrituras e principalmente a escatologia, que é o assunto que fala do final dos tempos com outros olhos. Isso vai te trazer grande revelação. Mas eu sou Priscila Frais e eu quero que você venha comigo caminhar nas escrituras pelo número 14 e através desse conhecimento fazer a aplicação dos seus sonhos. Antes da gente entrar no tema, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha alguma dúvida, faça o seu comentário. A primeira vez que as escrituras fazem menção desse número vai apontar para a Páscoa, que é o momento que os judeus estão sendo levados para fora do Egito pela mão de Deus. Então a primeira vez que o número vai aparecer vai fazer relação à Páscoa. E a Páscoa aponta para Jesus. É preciso que você entenda que tudo nas escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, vão estar falando de Jesus. Tudo começa e termina em Cristo. Tudo o que vai acontecer antes de Jesus é para apontar para qual seria o Messias, para que quando ele surgisse, as pessoas entendessem que esse era o caminho que Deus estava desenhando até a salvação. Sendo assim, o número 14 aparece na Páscoa porque ele vai marcar, porque ele vai apontar para um tempo profético. Antes de Jesus, esses tempos proféticos eram marcados pelas festas e essas festas tinham todo um ritual. E esse ritual, o cumprimento desse ritual acontece, ele se concretiza na vida de Jesus. Vem comigo para Colossenses 2,17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então esse número 14 ele vai surgir com a Páscoa. E ele é tão importante, essa data, esse evento é tão importante, que ele muda o calendário que até então os judeus seguiam. Como é que isso funciona? A maneira com que os hebreus, com que os judeus celebravam o tempo é desde a criação do mundo. Até hoje, se você for para Israel, eles celebram o tempo desde a criação de Adão e Eva e até os dias de hoje. E como é que isso funciona? Em Israel, hoje, eles estão celebrando o ano 5783. Mas esse evento da Páscoa veio mudar esse calendário, ou adicionar um calendário novo. Inclusive, esse ano novo judaico de 1783 começou recentemente. No nosso calendário gregoriano foi agora dia 25 de setembro. Isso porque a forma com que eles calculam a data e os anos é um pouquinho diferente dos nossos. Nós nos baseamos no Sol em volta da Terra e eles se baseiam no Sol e na Lua. Então o cálculo deles é diferente. Algumas controvérsias com relação à legitimidade desse número. Se desde a criação de Adão e Eva nós realmente estamos no ano 5783. Mas esse não é o ponto desse vídeo. É o ano oficial. É o ano que em Israel é comemorado. O que eu quero apontar aqui para você é que essa festa de Ano Novo é chamada nas escrituras de Festa das Trombetas. Isso faz relação com as trombetas do Apocalipse. Mas voltando então ao número 14 e a Páscoa, e qual o significado disso? Eu quero que você venha comigo para Êxodo 12:2. Que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então, a partir da Páscoa, Deus está determinando que existe um novo calendário estabelecido para mostrar e demonstrar os tempos proféticos. E esse calendário, ele é demonstrado através das festas. São 7 festas que Deus criou para cumprir, para mostrar, para apontar para o Messias e para mostrar e para concluir como seria no final dos tempos. Esse calendário, através das festas, vai determinar e vai mostrar e vai ser a prova que Deus tem uma agenda, que ele cumpre uma sequência de fatos. E o que determina essa sequência de fatos são as festas que Deus criou. Essas festas são 7 e elas estão determinadas ali no livro de Levítico, no capítulo 23. Mas eu quero ler contigo Levítico 23:2. Ali fala o seguinte: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Yahvé, as quais os convocarei, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Então essas 7 festas não são festas judaicas, são as festas do Senhor. Ele está deixando bem claro. E essas festas começam pela Páscoa, passam pelos pães ázimos, depois a cerimônia das primeiras colheitas, ou então das primícias, a festa das semanas, que seria a festa de Pentecostes, na sequência a festa das trombetas, que seria a festa do Ano Novo, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e por último a festa das tendas ou das cabanas. Mas conforme eu disse, essas festas eram para apontar para o Messias e para apontar para os tempos escatológicos do final dos tempos. Como é que isso realmente funciona através das escrituras? Jesus morreu na Páscoa, como Cordeiro Pascual. Ele foi sepultado na festa dos pães ázimos. Ressuscitou na festa das primícias.
E o que aconteceu no Pentecostes? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você vê que das 7 festas, 4 delas se cumpriram através da vida de Jesus, no exato momento e no dia das festas, porque essas festas, elas são tempos determinados por Deus. Elas não poderiam acontecer a qualquer momento, elas têm data e têm lugar para se cumprir. Então, exatamente como a sombra do que era no passado, Jesus cumpre essas festas, que apontavam exatamente para ele. Com esse fato, eu consigo demonstrar o quanto as festas se cumprem em Jesus e se cumprem na sequência. A próxima festa que está prestes a se cumprir é a festa das trombetas. Isso vai falar da volta de Jesus. Então, as 3 festas que faltam se cumprir, elas ainda vão se cumprir em tempos escatológicos, tem a ver com o Apocalipse, e se cumprem na vida de Jesus. O 14, então, vai apontar para a Páscoa, que é o início desse ciclo profético através das festas. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Por isso, através dele, através da sua vida, hoje nós não precisamos mais fazer todos os anos sacrifícios através de animais. Vem comigo para Hebreus 7, 11 e 12. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Você percebeu aqui que essa lei que está sendo falada não são as leis, não são a Torá, não são os 10 mandamentos, que resumem toda a lei, mas está falando da lei levítica. Jesus não é levita, Jesus vem da ordem de Melquisedeque e ele vem da tribo de Judá. Então, mudando o sacerdócio, muda a lei. A lei que mudou é a lei levítica, que era a lei que exigia que todos os anos houvessem sacrifícios. Jesus é superior a essa lei, onde ele é rei e ele é sacerdote. Por isso, toda a lei levítica, em Cristo, ela deixa de ter necessidade, ela deixa de ter função. Por isso, hoje, nós não sacrificamos mais animais todos os anos, porque Jesus é o nosso sacrifício perpétuo. Na prática, através da genealogia de Jesus, a gente pode ver que o 14 fica bem claro que ele aponta para tempos proféticos, para tempos determinados por Deus. Como é que fica isso? A genealogia de Jesus, ela é contada de uma forma que, espiritualmente, o número 14 vai demonstrar uma marca de Deus em tempos proféticos, um propósito, um tempo determinado. Tanto é que a genealogia de Jesus é contada de 14 em 14. Então, Mateus 1,17 vai falar o seguinte: portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Tempos proféticos, tempos determinados por Deus. Isso demonstra o controle de Deus, que nada acontece de maneira aleatória, que nada acontece por acaso. Você consegue perceber que cada vida ou cada circunstância que aconteceu de 14 em 14 gerações são tempos proféticos e determinam coisas importantes que vêm acontecer e quanto esses personagens e esses momentos foram determinantes na história de Israel e na nossa história como cristãos, como seguidores de Cristo. Abraão foi o homem levantado, onde a sua descendência herdaria Israel, falando da terra prometida. Davi é o segundo mencionado. Através da sua descendência veio Jesus. Olha a importância dessas pessoas. O exílio da Babilônia também foi um marco muito importante, onde Deus levantou um povo, porque através do sofrimento eles pudessem se arrepender, que eles conseguissem analisar os seus erros, se arrepender e voltar para Jesus. Então, a partir do exílio da Babilônia, 14 gerações depois, vem o Messias, vem o Cristo. Sendo assim, o número 14 ele vai apontar que além de ser o significado ou de demonstrar um tempo profético, ele demonstra o controle de Deus e que nada acontece por acaso. Há ainda um terceiro significado que fica claro através dessa passagem, falando da genealogia de Jesus, que o 14 faz referência à sua linhagem sanguínea. Então é possível que em sonho, se o número 14 apareça, Deus de alguma forma esteja falando da sua linhagem sanguínea, algo da sua família, algo da sua descendência, de alguma forma algo que está te afetando ou pode vir a te afetar. Outra característica do número 14, que também conseguimos ver através dessa genealogia, é que esse tempo profético, ele funciona em ciclos, e que esses ciclos eles têm começo e têm fim. Então o ciclo começa em Abraão, termina em Davi. Começa em Davi, termina na Babilônia. Começa na Babilônia e termina e culmina em Jesus. Então ele pode apontar também para o início ou para o final de um ciclo na sua vida. Veja como a palavra de Deus é rica. Ela nos traz camadas de revelação. Ainda usando o mesmo texto, eu quero te mostrar que tem mais um significado aqui.
O número 14 ele também vai estar falando de legado, de deixar sua marca através da sua passagem, daquilo que você faz e do seu chamado, você deixa o seu legado, a sua marca para as próximas gerações. Então o sonho número 14 também pode apontar para o seu legado, para aquilo que você foi chamado para fazer, para que Deus te criou. Então qual a forma de aplicar essas informações em sonhos? Um exemplo é se você tiver uma festa e de alguma forma aparecer o número 14, isso vai apontar para o início de um ciclo, e falando de um ciclo espiritual, tá? Vamos dizer que tem um relógio mostrando 14. Isso vai dizer que está apontando para um tempo profético. Um outro exemplo seria um carro. Pode ser que o número 14 apareça no rádio ou talvez na placa do carro. Isso vai dizer que você deve se dirigir em direção à salvação, em direção a Cristo. Se o número 14 aparecer, por exemplo, em sonho numa reunião de família, vai estar apontando para a sua linhagem sanguínea. Se no sonho você estiver abrindo uma porta com o número 14, o início de um ciclo. Se você estiver fechando uma porta com o número 14, o final de um ciclo. Vamos então para o resumo, para a gente fixar o significado do número 14? O número 14 vai falar da Páscoa, que aponta para Jesus. Fala de salvação, perdão, redenção dos pecados, ser liberto da escravidão. Fala também de um tempo profético, de um tempo determinado por Deus para que algo aconteça ou venha acontecer. Fala da sua linhagem sanguínea ou então marca o início ou fim de um período, de um ciclo profético. Mas você sonhou? Sonhou com o número 14? Sonhou? E daí?